Salve, salve, galera aí do terceiro ano. Bom dia a todos. Professor Tiago Andrade de História. Galera, hoje nós vamos trabalhar com vocês um assunto que está localizado no capítulo 3 do teu livro 10, chamado Liberdade e Exclusão. Esse assunto ele fala sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil, que ocorreu na data específica de 13 de maio de 1888, certo? Eu trago uma citação nesse primeiro slide de um poeta senegalês chamado Léopold Senghor. E se você, ao fazer a leitura dessa citação, você percebe um ar de indignação do poeta, certo? De indignação de mais de 300 anos de escravidão, principalmente aqui na América, no Brasil. Os navios negreiros, né, que atravessaram durante todo esse tempo a rota África e Brasil, África e América Latina, África e América Espanhola, tá? Então ele traz essa indignação nessa citação e entre outras que o Léopold Senghor escreveu ou falou ou propagou em palestras, tá certo? Então vamos entender um pouco como se deu esse processo de abolição, né? O fim, entre aspas, da escravidão no Brasil, certo? Gente, nesse slide aqui, eu trago para vocês que essa problemática da escravidão é uma problemática, infelizmente, que ainda persiste no Brasil. A gente percebe que existem alguns trabalhadores em algumas fábricas, em algumas indústrias, certo? Ou em outros setores que trabalham ou que exercem um trabalho análogo à escravidão ou de semi-escravidão, tá? Se você acessar esse site, Repórter Brasil, ele traz algumas denúncias dessas fábricas, dessas indústrias. Então, por exemplo, esse caso aqui é uma denúncia de 2011, mas você tem denúncia de 2014, 2016. Então, em pleno século XXI, infelizmente, ainda existem práticas, trabalhos de semi-escravidão ou próximo a uma escravidão no Brasil. Mesmo a gente sabendo e entendendo que a abolição da escravidão se deu aí há mais de 100 anos atrás. Beleza? Outra coisa interessante, outra informação interessante que também tem no teu material didático, na primeira página lá do capítulo 3, é que ele fala dessa PEC 57A/1999. O que essa PEC diz? Que as terras onde são realizadas, que são denunciados trabalhos escravos, essas terras são tomadas dos seus donos, deixam de ser particulares e passam para a mão do governo, para que o governo o utilize de outra forma, de outra maneira. Então isso é uma lei, né? Foi criada em 1999, que de certa forma é uma lei que vai de encontro a essas práticas escravistas, a esse trabalho de semi-escravidão, certo? Ao lado, nós temos também aqui um levantamento bem interessante que dos trabalhadores libertos, de trabalhadores que exerciam práticas de semi-escravidão entre 1995 e 2016, a grande maioria tinha uma baixa escolaridade. Então, infelizmente, o trabalho de semi-escravidão, aquelas pessoas que estão numa situação de escravidão ou de semi-escravidão, é um grupo social, é uma parte da sociedade em que não tem acesso a uma escola ou que largou os estudos para trabalhar e aí o trabalho ele acaba não tendo conhecimento dos seus direitos, então trabalha de maneira precária, desumana, beleza? Então vamos entender um pouco, pessoal. Quando eu falo sobre a abolição da escravidão, é claro que eu tenho que falar sobre a importância também, que aí foi uma das resistências da cultura africana no Brasil.
Então, quando eu coloco aqui as raízes africanas, é entender que hoje as nossas atitudes, as nossas características culturais, o nosso vocabulário, a nossa música, a nossa dança e outras características culturais, de costumes, religião, tem a participação extremamente significativa da cultura africana ou das culturas africanas, certo? E ao lado, nesse pequeno trecho da música Racismo é Burrice, do Gabriel Pensador, a gente percebe essa importância, essa participação, essa miscigenação faz parte do povo brasileiro, né? Ele diz assim: porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás. Olhe nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país era multirracial. Como a nossa raiz é uma raiz multirracial, então nós brasileiros, somos múltiplos, né? Somos miscigenados, somos plurais. A influência da cultura branca, da etnia branca, está junto, está ali aglutinado com a etnia negra, com as etnias indígenas, com as etnias entre outras etnias. Então, essas raízes africanas, por exemplo, como eu estou falando aqui do povo africano, ela é perceptível hoje nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso vocabulário. Então é outra curiosidade que a gente tem que entender. Mesmo com mais de 300 anos de escravidão, de submissão, de condição desumana, as características culturais dos povos africanos, para alguns historiadores, pode ser considerado a maior resistência deles a toda essa situação precária, certo? Vamos para o contexto histórico. O contexto histórico, pessoal, nos leva ao Brasil do século XIX. De que maneira? Nós sabemos que a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão, ela foi assinada em 13 de maio de 1888. No entanto, já desde o início do século XIX, a ideia de abolir, de dar um fim ao trabalho escravo, ela ganha força no Brasil. Principalmente pela a influência econômica da Inglaterra. Rapidamente, para que a gente entenda, como é que nós temos aí a primeira década do século XIX. Nós temos o Império Napoleônico, nós temos uma disputa entre dois impérios, duas nações na Europa pela hegemonia, que é França e Inglaterra. Nessa disputa você tem a assinatura de um bloqueio continental por Napoleão Bonaparte para atrapalhar a economia inglesa. Esse bloqueio continental era realizado da seguinte forma: nações europeias não poderiam comercializar com a Inglaterra. Claro que dentro dessas nações você coloca Portugal. Entretanto, Portugal e Inglaterra existia um laço econômico e histórico, desde das grandes navegações, século XVII, século XVIII. Como uma forma de não cortar esses laços, Dom João VI, e também preocupado com a possível invasão do exército napoleônico a Portugal, a família real portuguesa, como nós já estudamos, e vocês viram isso no segundo ano, sai em 1808 de Portugal e chegam ao Brasil. Nós temos aí até, né, novamente a Globo passando uma novela Novo Mundo que retrata esse período, né? A título para ilustrar a nossa ideia, certo? Então, quem vai apoiar nessa vinda da família real portuguesa para o Brasil? Os ingleses. Por quê? Porque continuaria aquela aliança econômica e os ingleses também começariam a ter interesses econômicos aqui no Brasil, certo? Quando a família real portuguesa chega ao Brasil em 1808,
2 anos depois, em 1810, é assinado esse tratadozinho que tem essa imagem aí no slide. O Tratado de Amizade e Aliança. O que é que esse tratado dizia, amigos? Ele dizia assim, ó, que agora a economia, o Brasil não seria, a economia brasileira não seria restrita apenas a Portugal, mas que as nações amigas, hashtag Inglaterra, teria também participação aí nessa economia, certo? É claro que, além dessa participação, por exemplo, os produtos ingleses entravam no Brasil com taxas menores do que os produtos portugueses, que ainda era considerado como uma metrópole. Olha o benefício inglês aí. Além disso, os ingleses começam a defender a ideia do fim do trabalho escravo, certo? Então, num primeiro momento, a gente percebe no slide que em 1807 e depois em 1825, a Inglaterra ela vai apoiar Portugal, hashtag Brasil, em 2 momentos, tendo como finalidade, como moeda de troca, o fim do trabalho escravo. Primeiro em 1807, com o Tratado da Amizade, em que os ingleses colaboram com a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E no segundo momento, quando os ingleses reconhecem a independência do Brasil. Certo? Claro que qual era a moeda de troca? A Inglaterra vinha com a ideia de Brasil, eu reconheço a sua independência, mas eu quero o fim do trabalho escravo. Essas duas atitudes, galera, não vingou. Os brasileiros não concordaram, não aceitaram isso, certo? E aí o que é que vai acontecer? Essa restrição ela vai aumentar. Os ingleses vão intensificar essa solicitação pelo fim do trabalho escravo. Por exemplo, em 1831, a gente vai ter uma nova tentativa, que também vai ser novamente ignorada pelos traficantes de escravos e fazendeiros. Até que em 1845, quando a gente está bombando a segunda revolução industrial, e a gente sabe que uma das características da segunda revolução industrial, agora do terceiro ano que nós estudamos em sala, é a busca por mercados consumidores, buscar mão de obra barata e abundante em outras regiões, como África e América. Por isso que a gente vai ter o neocolonialismo, certo? Os ingleses, em 1845, eles vão acirrar, eles vão obrigar o Brasil a colocar um fim, dar um fim aí ao chamado tráfico negreiro, com a lei Bill Arbidin. O que essa lei ela dizia? Que ela autorizava a marinha inglesa a apreender qualquer embarcação que tivesse escravos. Qualquer embarcação que trouxesse África, Brasil, escravos. E aí foi o grande problema. Além de apreender, esses marinheiros eles seriam julgados, eles seriam penalizados pelas leis inglesas e não pelas leis brasileiras. Então isso vai estabelecer uma crise na diplomacia Brasil e Inglaterra, tá? Então essa imposição, esse acirramento inglês vai obrigar o Brasil em 1850 a assinar, podemos colocar aí, a dar início realmente ao processo lento e gradual da abolição da escravidão no Brasil, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, certo? Então, o que é que essa lei ela falava, a Lei Eusébio de Queiroz? Era proibir agora o comércio negreiro pelo Atlântico. Nenhum navio negreiro oficialmente viria mais para o Brasil. Isso vai resolver a questão da escravidão no Brasil, senhores? Em parte. Só que é que vai acontecer o quê? O comércio externo, ele agora
fica proibido pela Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Mas vai se intensificar o comércio interno. Vai se intensificar principalmente agora a compra e venda de escravos dentro do Brasil, certo? Principalmente a saída de escravos do norte e nordeste do Brasil, saindo do nordeste e indo para o sudeste, tá? E aí, essa venda, essa migração, podemos dizer o seguinte, compra e venda de escravos saindo do nordeste para o sudeste, é uma das principais características, por exemplo, para a primazia do Ceará em relação à abolição da escravidão, certo? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, tá? Então, pessoal, o que é que vai acontecer? Com a Lei Eusébio de Queiroz, os cafeicultores, os senhores da terra, os proprietários, eles ficaram numa situação um pouco complicada, porque diminuiu consideravelmente a mão de obra nas fazendas de café. Qual é a solução para isso? É a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Italianos, poloneses, entre outros povos europeus. Isso, na segunda metade do século XIX, ela começa de maneira bem devagar, mas quando você chega aí nos últimos 20, 30 anos, na transição do 19 para 20, você vai se intensificar. Você percebe nessa imagem aqui a entrada de imigrantes no estado de São Paulo entre 1827 e 1929. Quer dizer, em 1827 até 1884 você tem um número baixo, 37 mil uns quebrado, mas isso vai aumentando. 160 mil, 700 e poucos mil, 300 mil, quer dizer, o grande auge disso é na transição. O grande auge dessa imigração é no final do século XIX até mais ou menos aí o final da Primeira Guerra Mundial, porque muitos desses europeus viram a possibilidade de vir para o Brasil como uma forma de fugir da guerra e ter uma outra oportunidade de vida, né? A própria propaganda que era feita aqui no Brasil pelos cafeicultores na Europa dava a entender de um paraíso, de sair de um país de guerra e buscar novas perspectivas, certo? Eles criaram, pessoal, né, uma coisa bem interessante que é chamado regime de parceria. Quando esses imigrantes chegaram aqui, eles não tinham o mesmo trabalho, eles não tinham a mesma condição de escravo como o africano. Mas também era uma situação meio complicada, porque existia um regime de parceria, certo? Esses imigrantes trabalhavam nas fazendas de café e eles ficavam impossibilitados de crescer, de ganhar com esse trabalho, porque durante muito tempo eles tinham que pagar as dívidas da viagem, da hospedagem e outras dívidas para trabalhar naquela fazenda, tá? Entretanto, alguns desses europeus, eles começaram a ganhar dinheiro nessas fazendas de café. É por isso que você encontra hoje em algumas cidades do sul, do sudeste do Brasil principalmente, a força dessa imigração europeia, porque muitos realmente conseguiram vencer na vida, né, como se diz. Então, para diminuir um pouco o poder desses povos europeus que chegam no Brasil e começam a ser mão de obra, e como uma forma de que essas terras continuassem ainda nas mãos desses grandes produtores, é criada a chamada Lei das Terras. E essas leis das terras, ela vai colaborar para a concentração fundiária. É dizer, os donos das terras, eles vão agora, perante a lei, ter o poder de ampliar suas terras, de essas terras não serem postas para outras pessoas. Então você ganha força muito essa questão da concentração fundiária, que é algo que persiste no Brasil, querendo ou não, até hoje, certo? Então, uma curiosidade, o processo de abolição da escravidão,
do fim do trabalho escravo vai colaborar de maneira significativa para a chegada de povos europeus, de imigrantes europeus ao Brasil. E a gente sabe também que existem outras teorias para isso, né? Existem outros interesses, como por exemplo, branquear a população brasileira. Estudos mostram que 70 a 80% da população brasileira era pardo ou negra. Então, lembra que eu falei do darwinismo social, terceiro ano? Então tinha aquela ideia de branqueamento. Se eu quero civilizar o Brasil, esse Brasil precisa ter uma população mais branca. Então existia também muito essa ideia aí no final do século XIX, beleza? E aí nós vamos começar um processo que é a abolição lenta e gradual, tá? Com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, houve aumento no tráfico interno de escravos, como eu falei para vocês. Muitos escravos saíram do Nordeste e foram para o Sudeste. Em 1865, você tem a abolição da escravidão nos Estados Unidos, no momento da Guerra de Secessão, aquela guerra civil norte-americana, tá? Isso, claro, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, com a Lei Eusébio de Queiroz, então começa a se intensificar de maneira mais social, né? O surgimento de alguns manifestos, de algumas campanhas, aí, principalmente com a campanha abolicionista, começa a se intensificar essa discussão pelo fim do trabalho escravo. Então, Dom Pedro II cria a lei, começa um processo de abolição, mas uma coisa muito, muito pequena, muito insignificante. Por exemplo, a lei do ventre livre, né? A mulher escrava tinha um filho, o filho nascia livre, aspas, porque até os 8 anos ele ficava sobre o domínio do seu senhor, depois ele era disponibilizado para o governo, só que se ele continuasse com o seu senhor até os 21 anos, com 21 anos ele tinha sua carta de alforria. Quer dizer, o senhor escravo ainda tinha 21 anos aí para usar e abusar desse trabalho escravo, desse homem escravo, dessa mulher escrava, certo? Então é uma lei que a gente percebe que não vai haver uma grande mudança, um grande avanço para a abolição da escravidão, tá? Outro fato histórico que vai colaborar, pessoal, para ganhar força a campanha abolicionista foi todo o evento da Guerra do Paraguai, né? A gente trabalhou a Guerra do Paraguai e eu comuniquei a vocês que muitos dos soldados brasileiros que vão à Guerra do Paraguai eram negros que tinham a promessa de que se servissem ao exército, fossem nessa luta pela pátria contra o Paraguai, eles teriam sua carta de alforria. Então, durante o campo de batalha, os soldados brancos se aproximaram demais dos soldados negros. Existia ali um interesse em comum, né? E aí o que é que vai acontecer? Com o fim da guerra, os próprios militares, galera, eles vão começar a ver com outros olhos essa questão da escravidão no Brasil, certo? Então a Guerra do Paraguai, ela vai colaborar ainda mais para a campanha abolicionista, e a campanha abolicionista vai ser vez e voz entre os intelectuais. Então a gente vai ter uma amplitude social nesse debate agora, nessa crítica agora à questão da escravidão, certo? Então, olha como essa crítica ela ganha força. Eu tenho agora os militares, eu tenho os intelectuais, jornalistas, advogados, certo? E eu tenho outros componentes da campanha abolicionista lutando, reivindicando mudanças agora em relação ao fim do trabalho escravo no Brasil, certo? O próprio José do Patrocínio traz isso em uma frase, né? Ele coloca: a escravidão é um roubo e todo dono de escravo um ladrão. Beleza? Eu trago uma questão, pessoal, para a gente trabalhar um pouco esse assunto.
A questão diz assim: em 1845 foi decretado pelo governo britânico o Bill Arbidin, lei que dava à marinha inglesa o direito de inspecionar e apreender os navios negreiros brasileiros. A principal consequência dessa medida foi... Qual é a principal consequência que eu acabei de falar? A aprovação da lei Eusébio de Queiroz pelo parlamento brasileiro. Certo? Porque o Brasil foi forçado com a lei Bill Arbidin a concordar com a lei e oficializar o fim do tráfico negreiro pelo Atlântico. Beleza? Essa outra questão aqui, exercitando, eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Aí vocês lá nas observações, vocês depois coloquem um gabarito dela. Ou então depois eu dou uma devolutiva dessa questão, beleza? Mas também é uma questão que está dentro do que a gente está trabalhando aqui, certo? E aí, pessoal, chega ali no fim do século XIX, os últimos 20, 15 anos ali, da transição do 19 para o 20, nós vamos ter o fim da escravidão. E aí eu coloco um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. E continuação da exclusão. Isso aqui é uma inquietação que eu levanto para vocês, em que o 13 de maio de 1888, oficialmente, a gente tem a abolição da escravidão no Brasil. Mas o depois disso... Como o governo, que ações o governo ele vai ter para incluir esse negro, na sua grande maioria, ex-escravo na sociedade. E aí a gente já trabalhou em sala, que foi o quê? Por exemplo, o próprio surgimento das favelas, por exemplo, no Rio de Janeiro, está dentro dessa exclusão. Eu já falei para vocês, favela é uma vegetação típica das encostas dos morros no Rio de Janeiro, em que os negros, após a abolição, após a libertação, não eram aceitos no centro do Rio de Janeiro, onde estava ali a elite, e eles começam a residir, a ir morar nas encostas dos morros. Por isso que hoje você pega, por exemplo, as comunidades no Rio de Janeiro, a grande maioria das comunidades do Rio de Janeiro é composta pelos negros, por negros, certo? Porque o passado ele mostra isso. Então, quando eu falo da exclusão que eu tenho hoje, da desigualdade, da falta de oportunidade, a história pesa sobre essa desigualdade. Por quê? Porque a abolição da escravidão foi a assinatura de um documento, a Lei Áurea pela Princesa Isabel, aquela coisa toda bonita. Mas como é que agora eu vou incluir, como é que agora eu vou adequar a sociedade brasileira no fim do 19 e no século 20 para que agora esse ser liberto ele tenha as mesmas condições de estudo, de trabalho, de vida que os outros libertos, entre aspas, tinham. Então é uma questão, é um questionamento, né, que a gente deixa aí. Então, como é que foi esse fim da escravidão, pessoal? Você tem o surgimento de uma outra lei também mentirosa, né, assim, de maneira bem informal, que é a lei dos sexagenários. O escravo chegava a 60 anos, automaticamente tinha só cardiofobia. Caros amigos, um escravo desse, passasse dos 50 anos, era um herói. Porque era trabalho extremamente precário, violento. Então a expectativa de vida aqui não passava dos 50 anos, para a grande maioria. E até quando a gente chega em 1988, que a gente tem a abolição da escravidão, certo? A assinatura da Lei Áurea. E aí existe surge um problema para a monarquia, né? Porque com o fim da escravidão, o fim do trabalho escravo, surge mais uma oposição a Dom Pedro II, que são os cafeicultores, que perdem essa mão de obra. Por que eu digo mais uma oposição? Porque ele já tinha a oposição da igreja,
que é uma coisa que a gente falou quando a gente trabalhou com vocês, a proclamação da República. Ele tinha a oposição dos militares pelo resultado da Guerra do Paraguai e pela falta de melhores condições em relação ao exército brasileiro na Guerra do Paraguai. Então, o exército, os militares, eles vão bater forte contra o Dom Pedro II. E agora os cafeicultores, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei lá quando eu falei da proclamação da República que você vai ter a questão religiosa, a questão econômica, a questão política, a questão militar, que vai pesar para a proclamação, para o fim da monarquia e o surgimento da proclamação da República. Mas isso aí é algo para o próximo assunto, certo? Eu trago aqui para vocês, só a título de ilustração, duas imagens mostrando a Lei Áurea. A imagem à esquerda, ela traz alguns artigos da Lei Áurea e aqui o documento oficial, certo? Assinado pela Princesa Isabel, beleza? Pontos importantes, pessoal, aí para ir finalizando a nossa aula. Em busca da inclusão, gostaria que vocês fizessem algumas leituras, tá? Lá do material didático. Primeiro texto, bem interessante, tem como título Em Busca da Inclusão e da Cidadania. É a leitura da página 29 e 30. O que é que esse texto, de maneira bem rápida, ele traz? Como é que esse negro, essa negra, ela vem buscando essa inclusão, essa cidadania após a Lei Áurea, certo? E aí, no próprio programa Provocações, que eu já socializei com vocês lá na plataforma, existe um sociólogo chamado Hélio dos Santos, e ele diz que o grande problema da Lei Áurea é o dia seguinte, o 14 de maio de 1888. Por que o dia seguinte? Porque esse negro agora ele está liberto, beleza. Qual é o próximo passo? Esse próximo passo não foi feito, que foi adequar a sociedade brasileira, o comportamento, as atitudes da sociedade, do povo brasileiro, para entender esse negro que agora não é mais um escravo. Porque, e aí é uma grande discussão que a gente tem hoje em dia, o racismo hoje no Brasil, ele é um racismo cultural. Né? Você tem alguns pensadores que trabalham com essa ideia desse racismo cultural. Pensa comigo, no dia 12 de maio de 1888, eu visualizava um negro como um escravo, uma mercadoria. 2 dias depois, no dia 14 de maio de 1888, você acha que a minha visão mudou totalmente só por causa da Lei Áurea? Então é uma discussão que é feita até hoje em dia. Mais de 132 anos depois da assinatura da Lei Áurea. Beleza? Outra leitura interessante, pessoal, e aí tem a ver com a nossa terrinha aqui, o Ceará. Ó. Textos em Patrimônio e Diversidade. Ceará, a memória preservada. Texto que fala sobre um personagem extremamente importante nessa luta contra a escravidão. Camaradinho, que hoje é o nome de um prédiozinho, né? Eu digo prédiozinho, não é desmerecendo não, mas de um local que muitos de vocês aqui já foram, vão de vez em quando, um local de lazer, um local em que respira cultura, respira arte, mas muitos não entendem o que quer dizer o nome desse local. Estou falando do Dragão do Mar, Espaço Cultural Dragão do Mar. Dragão do Mar, se você fizer a leitura lá, você vai ver que foi um grande personagem aqui no Ceará na luta contra a escravidão, certo? E além das atividades lá da plataforma que eu disponibilizei para vocês, também deixo para vocês as atividades do nosso material didático do livro, são as páginas 27, 32, 33 e 34. Beleza, galera? Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. O anseio pela liberdade eventualmente se manifesta. Martin Luther King. Bons estudos, galera.
Valeu. Em caso de dúvida, me procura lá no e-mail, manda um e-mail no chat, tá certo? Valeu, bons estudos, tamo junto, show de bola.